Para mim, a arte, de fato, começou no final dos anos 80, quando eu estava na França, estudando na França, e entrei em contato com, que eu acho que é uma densidade histórica. Esse período que eu vivi na França tem muito a ver com uma descoberta de uma história que é coletiva e que, ao mesmo tempo, é familiar. Para mim, ser artista tem a ver com uma reflexão sobre o tempo, né? Sobre o tempo e memória e história é sempre presente. Eu não acho que a história e a memória sejam problemas do passado. Para mim, a questão é realmente uma reflexão sobre o tempo, sobre os restos, sobre o que fica, o que passa. Essencialmente é isso. Então, uma coisa é gostar de desenhar quando você é criança e adolescente, outra coisa é se tornar artista quando alguma coisa acontece do ponto de vista de uma emoção mesmo, né? Esse trabalho de 1992 é de quando eu tinha voltado para o Brasil recentemente. Eu passei, na verdade, todo o governo Sarney fora, né? Eu fui para a França pouco depois da morte do Tancredo e voltei às vésperas da eleição do Collor de Mello. Então, foi um período muito importantes para o Brasil, né? A reabertura, a redemocratização, que eu estava fora e, enfim, alguma coisa nesse sentido eu perdi, mas fiquei muito perto de um debate na França que era sobre ainda a memória da Segunda Grande Guerra, né, do Holocausto, da Shoah, como eles dizem. Então, esse trabalho de 1992, o título é tirado de um poeta chamado Edmond Jabès. É uma frase que assim, esse incêndio talvez não seja um livro em chamas entre céu e ruínas. Aí ficou esse Entre Céu e Ruínas, que é o título de uma série em que eu tentava relacionar fragmentos de trabalhos meus com textos, com uma série de listas de nomes. Era todo um sistema que eu criava, né? Que eu enfim, ia construindo e que seria até difícil para mim mesma reconstruir esse caminho dessas relações, mas é um trabalho que é feito de fragmentos e de nomes, né? De inscrições e de fragmentos. Eu fazia uma série de trabalhos e destruía, né? Minha formação toda em gravura, então eu tinha uma série de gravuras que eu fazia com muita convicção, toda uma reflexão sobre a inscrição, o resto, o fragmento, o vestígio, o tempo, e depois, de alguma forma, elas não me satisfaziam e eu rasgava, e com muito drama esse rasgar, essa destruição, e eu comecei a colecionar, a fazer uma arqueologia quase dos meus próprios fragmentos, das minhas próprias ruínas de trabalhos. Então, essa série Entre Céu e Ruínas é feita desses fragmentos, né, de trabalhos que eu destruía e que eu tentava relacionar, colecionar, inventariar, repertoriar, relacionando aos textos, aos nomes, nomes de pessoas, da minha família e da literatura, nomes de ruas, nomes de cidades, tinha toda uma geografia que surgia nesse Entre Céu e Ruínas. Então, tem a ver com fragmento, com vestígio, com resíduo e com a palavra, né? Com o nome próprio, é um tema que é super importante para mim. Eu nunca expus esse trabalho. Esse trabalho vai estar sendo exposto pela primeira vez. Acabou que ele foi comprado, mas eu nunca expus. Então, expor esse trabalho que nunca foi exposto e que era super importante para mim, porque tanto que ele é o convite da exposição, é assim, é incrível. Então, eu fico muito feliz de estar sendo incluída nessa geração que está sendo problematizada, porque a geração que vai surgir não é esse imaginário óbvio, né? Esse imaginário geração 80, Parque Lage, ao contrário, vai mostrar que essas gerações 80, no plural, são muito mais interessantes e complexas. Então, isso é, é, é super precioso para mim, é super importante.